o autor da minha fé. Amém? Cansativo. Nessas últimas semanas, eu tenho ido dormir quase 2 horas da manhã, quase todos os dias, devido aí à faculdade, né? Conciliar faculdade e trabalho é complicado. E nesse final de ano, os professores, ao invés de aplicar prova, a maioria deles deu trabalho para a gente fazer. Então a gente tinha que fazer trabalho em casa para apresentar o trabalho, para ganhar a nota, daí no lugar da prova. Então é difícil, tem que pesquisar internet, livro, escrever, pensar. Então foi complicado, mas graças a Deus aí acabou essa semana de prova. Até o momento eu não fiquei em dependência, né? Ou seja, a recuperação no caso. Deu tudo certo. E vamos agora para o ano que vem, último ano, se Deus quiser, no final do ano que vem, a gente está se formando aí em administração. Mas vamos aí, vamos continuar. Bem, vamos nos adentrar então na lição dessa semana. Para quem está achando estranho, mais uma vez aqui eu estou com o microfone aqui na boca, aqui não está saindo som nenhum, é que eles estão fazendo um teste lá em cima. Então, a cada sábado, um professor vai estar passando a lição com o microfone. Vai ser gravado lá. Só que lá no som tá pegando o áudio. É como se eu estivesse falando no microfone lá na frente. Lá o áudio está saindo perfeito. Só aqui que não. Mas então a gente vai gravar a Escola Sabatina para um projeto para que, se tudo der certo, a gente possa transmitir ao vivo a lição. Então cada sábado um professor vai estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui com o microfone. Ou quem estiver passando a lição. Um dia pode ser meu avô, o Dito. Aparecer aí na internet aí, vocês aí, todos nós. Mas antes de então nós adentrarmos na lição dessa semana, agradeço pela classe do Dito estar aqui com a gente mais uma vez, né, Dito? Estamos firme e forte aí. Eu peço que o Dito faça uma oração pra gente, para que a gente possa começar a lição então. Só que eu vou levar o microfone aí para você, Dito, para o som sair lá no vídeo. Então vamos orar. Bondoso Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E o Senhor ouviu a cada coração. Por favor, atende conforme a Tua vontade e resolva cada problema conforme o Teu querer. Abençoe esta classe, abençoe o Tiago, que ele possa falar explanado pelo Teu Santo Espírito e que nós possamos aprender mais dos rituais e pôr em prática em nossa vida e ver que o Senhor é o nosso Salvador. Nos dê a Tua paz e a Tua companhia. Abençoe esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo está me ouvindo? Noel, você consegue me ouvir aí? Tá todo mundo me ouvindo, né? Tá. Vou tentar não falar muito alto, mas todo mundo está me ouvindo, né? Então tudo bem. A lição dessa semana então, ela fala sobre rituais e cerimônias da igreja. Interessante essa palavra rituais, não é verdade? Hoje, se você fizer uma pesquisa assim na internet, no Google, sobre rituais, vai aparecer um monte de coisa assim de candomblé, magia negra, né? Várias coisas nesse sentido. Mas a nossa igreja, a igreja adventista, e desde as primícias lá na época de Jesus e tudo mais, ela segue alguns rituais, né? Alguns ritos, né? Se você for ver, antes da morte de Jesus, lá na época lá de Abraão, de Moisés, né? Quando alguém pecava, o que tinha que acontecer? Tinha que ir lá no templo com um cordeirinho, tem que sacrificar. Isso nada mais é do que um ritual, na verdade, uma forma de você, naquela época, de você pedir perdão e Deus perdoar você dos pecados que você cometeu. Interessante que nessa parte de rituais, quem tem muito disso são os índios. A gente tem, às vezes, algumas coisas a gente pode aprender bastante com eles. E um dos rituais que eu li uma vez, que eu achei bastante interessante dos indígenas, é o seguinte: quando um índio ele vai passar da vida dele da adolescência ou da sua juventude para a vida adulta,
dos índios lá norte-americanos, eu esqueci o nome deles lá, tem um nome certo, né? Aqui tem os maias ali no México e tudo mais. Lá tem um nome de indígena, só que eu esqueci o nome. Opache, né? Apache, né? É um dos índios lá. E um dos ritos dele é o seguinte: quando esse jovem vai passar para a vida adulta, ele tem que fazer uma jornada sozinho. E essa jornada consiste em ele escalar uma montanha, só que o trajeto dessa escalagem que ele tem que fazer é muito perigosa. Porque lá, nessa parte lá onde eles vivem, tem muito animais selvagens. Ali na América do Norte tem muito aquele leão da montanha, né? Tem os pumas. São animais selvagens que ele pode encontrar durante seu percurso. E ele tem que fazer isso sozinho. Chegando no topo dessa montanha, ele tem que vendar os seus olhos, por si só fazer uma fogueira e pernoitar lá, nessa montanha. Então, voltando, ele tem que pernoitar lá, sozinho, com os olhos vendados, e esperando qualquer tipo de perigo ou ameaça que possa acontecer. E ele não pode dormir, ele tem que ficar atento. Então ele escuta o barulho dos lobos uivando, né, e tudo mais, os barulhos da noite, na verdade. O Dito, que já acampou lá comigo, lá nos Bravadores, de noite, se você ficar quietinho, você escuta o barulho, né, dos animais, de tudo. E ele tem que ficar ali sozinho, firme e forte. Só que interessante, de quando ele tira a venda dos olhos dele de manhã, ele encontra o seu pai do seu lado. Durante todo o trajeto, o pai foi junto, só que sem ele saber. Pelas costas, ou assim, de uma forma meio que escondida, o pai foi acompanhando, afastando todo o perigo do caminho dele. Só que por que os indígenas fazem isso? Para que o jovem adquira confiança, para que o jovem consiga se virar sozinho. Só que ele sempre, quando ele vê o pai dele, ele sempre entende que por mais que ele esteja sozinho, tem alguém protegendo ele. Eu achei bastante interessante esse ritual dos indígenas, porque nada mais é e nada mais representa esse ato dos índios ali, por mais que muitos deles não conhecem a Deus, é a forma de que Deus age conosco, não é verdade? Deus deixa que você vá e siga seu caminho de acordo com o que você vai fazer, mas Ele sempre está o quê? Né? Que nem quando a gente é criança, ensina a história da galinha, né? Ele está ali que nem uma galinha com as asas abertas, né? Protegendo você. Interessante esse ritual, não é verdade? Mas especificamente, então, os rituais que nós estudamos, né, durante essa semana é sobre o batismo, o lava-pés e a Santa Ceia, né? São bastante importantes para o nosso aprendizado. Na parte de domingo, ele vem falando assim, de acordo com o tempo. Esses tipos de rituais, na parte ocidental, do nosso mundo, né, dividido em Ocidente e Oriente, esses rituais eles eram chamados vinha do grego chamado mysterion, ou ministério, eram chamados de ministério. Na parte oriental, ele já tinha a parte mais do latim, ele vinha com o sacramentum, ou sacramento. Esses rituais eles tinham esses nomes. Na parte ocidental, ministério, e na parte oriental, sacramento. Só que ao decorrer dos anos, isso foi mudando, até que essa palavra eles acharam por bem mudar para ordenação ou ordenária, que vem do verbo ordenar. Por que vocês acham que isso mudou para essa palavra, ordenar? O que vocês acham disso? O que você acha, Dito? O que simboliza essa palavra ordenar? Uma ordem. O que mais?
Ordens estabelecidas por Cristo. Então, se foi estabelecida por Cristo, é certo eu afirmar que existe fundamento bíblico para usar essa palavra hoje? Existe algum fundamento bíblico para isso? Existe? Abra sua Bíblia. Nós vamos ler aí o livro de Mateus. Nós vamos ler o livro de Mateus, o capítulo 28, e nós vamos ler ali os versículos 19 e 20. Fundamento bíblico de ordenança. Então nós vimos que ordenança vem do verbo ordenar, significa que a ordem dada de alguém, né? No caso, o meu avô diz aqui de Jesus, não é verdade? Então aqui tem Jesus disse o seguinte, vamos ler lá, 19 a 20 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até... Tem fundamento bíblico? Se você for ver aqui está falando assim, aguardar todas as coisas que tenho ordenado. Mas nesse verso nós vimos aqui a ação também, né? Ide. Então, vá e faz o quê? Discípulos. Depois que você foi e fez discípulos, você vai fazer o quê? Batize, né? Então nós temos um fundamento bíblico de que essa mudança dessas duas palavras, de ministério e de sacramento para ordenança, ela tem um fundamento bíblico, não é verdade? Nós temos aqui outros tipos de rituais, né, ou coisas que a igreja faz. Por exemplo, quando um diácono ele vai lá na frente lá ser separado, né, e tudo mais, o que é feito? A ordenação do diácono, né? A partir desse momento ele está separado para fazer o trabalho de Deus. O pastor, né, tem todo um preparo. Depois de um tempo, ele é o quê? Ele é ordenado e tudo mais. Bem, mas vamos entrar mais especificamente no assunto dessa semana. Vamos falar um pouco sobre o batismo. No conhecimento de vocês, o que significa o batismo? O que o ato que nós tanto vemos ali naquele tanque batismal, o que ele simboliza? O que ele simboliza? Quem gostaria de falar? Morte e ressurreição de Cristo. O que mais? Nova vida. O que mais? Oi? Remissão dos pecados. O que mais? O que vocês acham? Tá certo o que todo mundo falou aqui? Demonstração pública da sua fé, de que agora você é de Jesus. O que mais? Exatamente. É nesse ponto que eu queria chegar. Todo mundo está certo. Mas abra sua Bíblia. Vamos ler bastante a Bíblia hoje. Abra sua Bíblia lá em Romanos 6. Romanos 6. Exatamente. Ele simboliza um sincronismo, na verdade, uma união espiritual com Cristo, certo? Vamos ler lá 6, 3 e 8. Eu vou pedir para o Gerson ler para mim. Gerson, só que eu vou pedir para você ler no microfone, tá? O Romanos 6, os versículos de 3 a 8.
Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então nós estamos unidos com Cristo espiritualmente, na verdade. O ato do batismo simboliza que, como Jesus morreu, nós também, para o pecado, morremos. Quando você adentra nas águas, Jesus simboliza que Jesus então foi sepultado, e ao você levantar, demonstra o quê? A ressurreição. Que você, agora, como a irmã Josi disse, você vive uma novidade de vida. Eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura. Só que o batismo não simboliza só isso. O que mais ele simboliza? Para que serve o batismo? Certo, mas mudar do quê? O que eu era e depois do batismo? O novo homem. O velho homem era um velho homem o quê? Pecador. Então, aqui a lição diz que o batismo também serve para a remissão dos nossos pecados, não é verdade? Agora, vamos pensar comigo aqui então, um pouquinho. Eu posso batizar uma criança? Posso. Por quê? Fazendo uma ligação com isso que eu falei aqui da remissão dos pecados. Por que que eu não posso batizar uma criança? Porque ela não tem fé e arrependimento. E para isso ela tem que ter o quê? Consciência. E a criança, ela tem consciência do que ela está fazendo? Tem? Tem ou não? A única coisa que a gente fala que a criança tem e tem bastante é que ela é sincera, na verdade. Não importa se é pro lado ruim ou pro lado bom, ela é sincera naquilo que ela está sentindo naquele momento, na verdade. Se ela não gosta de você, ela fala que não gosta de você. Não é verdade? Não é? É engraçado que uma criança, ela não sabe mentir, mas ela não tem consciência daquilo que ela está fazendo. E aqui a Bíblia, ela diz, eu quero que você abra lá em Atos. Deixa eu só verificar aqui um detalhe. Lá diz assim, olha, exatamente isso que nós estamos falando agora. É Atos 2:38. Diz assim, ó, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Exatamente isso. Por que que uma criança ela não pode ser batizada? Por esse motivo. Ela não tem consciência daquilo que ela está fazendo. Para haver uma remissão do pecado,
um reconhecimento do que eu estou fazendo, eu estou errado, e eu preciso do amor de Deus para ser salvo, ou para que Ele me perdoe, eu tenho que entender que o que eu estou fazendo é errado. Só que nós acabamos de ler uma coisa interessante aqui. Aqui diz que nós precisamos ser batizados e recebereis o quê? O dom. Olha que coisa interessante. Ao sermos batizados, nós também, igualmente Jesus foi quando ressuscitou, recebemos o mesmo Espírito que Ele recebeu, não é verdade? A parte do batismo ficou entendido? Tem alguém que gostaria de acrescentar algo mais? Dito? Amém. Acontece. Verdade. Agora, lançar uma pergunta para vocês aqui agora. No final da lição, espero que a gente consiga responder. Aqui a lição diz que o batismo ele transforma cada um de nós, e nós temos que viver o quê? Uma novidade de vida, ser uma nova pessoa. Nós estamos, através do ato do batismo, nós aceitamos a Jesus e vivemos uma novidade de vida. Nós deixamos de pecar depois disso? E daí? Eu preciso ser batizado de novo? Hã? Na parte de terça-feira ele vem falando assim: ordenança e humildade. Vamos pensar da seguinte forma aqui agora. Fazer uma pergunta para vocês. Eu sou dono de uma grande empresa. E essa minha empresa chama-se Toque Informática. Todo mundo conhece aqui a escola ali? E eu sou dono daquela empresa. E o Gerson, ele é meu funcionário ali. Ele trabalha ali pra mim. Ele realmente trabalha lá. A ficção aqui sou eu. E nessa questão, no mundo que nós vivemos hoje, e o que parece ser lógico para todo mundo, para qualquer pessoa que você perguntar, eu sou dono da empresa e o Gerson é meu funcionário. Quem é maior? Eu ou ele? Quem? Quem é maior? Vamos? Responda. Eu sou o dono da empresa. Ele é meu funcionário. Quem é maior? Eu ou ele? É o dono? Todo mundo concorda? Quem é maior? Sou eu. A Bíblia e Jesus ensina dessa forma? É fácil de entender isso? É fácil a gente entender isso?
A Bíblia fala que os discípulos eles estavam disputando ali, né? Senhor, quem que vai ser o maior do teu reino? Vai ser eu? Vai ser fulano? Vai ser cicrano? E Jesus disse o que mesmo? O que o meu avô acabou de falar aqui. O que ele disse? O maior, para ser o maior tem que ser... né? E como a gente... É interessante a gente notar que isso, desde quando o mundo é mundo, eu falar é uma coisa, não é verdade? Eu estou falando aqui para vocês aqui. E Jesus falou para eles também. Mas ele fez algo para ensinar de verdade esse simbolismo de que o maior tem que ser o menor e tem que servir. O que ele fez para demonstrar isso? Foi? Lavou os pés. Ele disse uma frase interessante, está na Bíblia isso, vocês podem ler depois. Ele diz assim, olha, eu sou o mestre, e como mestre eu tenho que dar o exemplo. Aí ele cingiu-se da toalha e foi lavando os pés de um por um. Não é verdade? Por que ele fez isso? Por que vocês acham? Qual é a visão que os discípulos tinham de Jesus? Qual era a visão? Não, qual a visão que eles tinham de Jesus? Que ele era superior a eles, não é verdade? Que nem o irmão disse. Eles tinham a visão, tanto que eles queriam o quê? No reino de Jesus, eles queriam ser o primeiro depois dele. Quem vai ser o maior no seu reino? Se eles reconheciam que era o reino de Jesus, eles tinham Jesus como, né? Como ele realmente é. Mas para isso o que ele fez? Ele se humilhou. Que é o ato do lava-pés. Nada mais é do que a sua humilhação, né? Na verdade, daquilo que você fez. O perdão. Você pedir perdão não é uma... para uma pessoa, não é um ato de humilhação às vezes? Você se humilhar. E é difícil a gente fazer isso, na verdade. É difícil. Tanto que quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, o que Pedro falou? Não. Meu não. Você não vai lavar meu pé não. Como o senhor rei, meu mestre, vai lavar meu pé, que eu sou seu servo. Não, meu servo, não. Não dá certo. Aí Jesus falou o quê? Se eu não lavar seus pés, você não terá parte comigo. Aí Pedro fez o que mesmo? Então dá um banho em mim, senhor, vai. Dá um banho. Aí Jesus disse, não, é só os pés. Só os pés. Mas olha, isso aí é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante. Essa questão de a gente servir. A gente está aqui para servir. O nosso trabalho aqui na terra, como servos de Deus, nada mais é do que servir às outras pessoas. A servir. Ser o menor. É fácil. Sei. Verdade. Todo mundo ouviu o que ele disse? Ou não? Todo mundo ouviu? Meu avô disse que lá no Dr. Laurindo, quando ele frequentava lá, e nessa época com certeza eu também frequentava lá, nessa época com ele, ele dizia que quando tinha uma Santa Ceia, na época eu acredito que era o Borda, né? Nessa época era o Borda. Pastor Borda, todo mundo lembra do Pastor Borda?
É Carlos Borda, né, o nome dele, né? Morreu de... Ele já morreu, né, vô? Câncer, eu acho, né? Pastor Carlos Borda, diretor da Casa Publicadora, né? Se você for no nosso meio dos adventistas aqui, hoje, uma das pessoas até conhecida até mundialmente no nosso meio é o pastor Lima, que é o diretor da Casa Publicadora. O cargo dele é tão, assim, vamos supor, grande, que ele participa da mesa da comissão da comissão geral da igreja. Olha só, quando tem lá a conferência geral lá nos Estados Unidos, lá a cada 5 anos, ele faz parte da mesa diretiva lá da comissão da igreja mundial. É um cargo importante. E isso se estende há muito tempo atrás, desde o Carlos Borda. E o meu avô estava dizendo aqui que toda vez que tinha a Santa Ceia ali na igreja do Laurindo, ele procurava a pessoa mais humilde para lavar os pés. Interessante isso, não é verdade? Demonstra o senso do quê? Humildade. Que é o que nós temos que ter no nosso coração, a humildade. Sermos humildes. É isso que Jesus quis ensinar e quer ensinar para mim e para você hoje com esse ritual tão importante do lava-pés. E hoje em dia, depois do lava-pés, nesse ritual tão importante que nós temos no nosso meio, o que vem em seguida? A ceia. E o que simboliza a Santa Ceia? O que significa o pão e o vinho ali na Santa Ceia? Mas por que isso? Sim. A Páscoa foi substituída pela Santa Ceia. A Páscoa, ela relembrava o quê? Da onde? E a Santa Ceia simboliza o quê? Libertação do pecado. Exatamente. Exatamente. Toda vez que você participa de uma Santa Ceia, você pode estar ciente disso. Que você está lembrando e recordando do que o ato que Jesus fez na cruz do Calvário possibilita que você hoje tenha a salvação. A libertação do pecado. Importante o que, Dito? Participar. Sabe, eu já vi isso de muitas pessoas. Tá tendo a Santa Ceia e a pessoa tá na igreja, mas ela não tá participando. Aí ela pega e fala assim: viu, você não tá participando da Santa Ceia? A pessoa fala assim: ah, não, eu não tô em dia com Deus, eu não tô legal, não sei o que lá, eu não tô preparado. Mas a Santa Ceia é para pecador ou para... Hã? Só para os santos? Né? Sabe, eu aprendi desde criança, e todo mundo aprendeu aqui, até já vi várias vezes o Jama brincar ali na frente, ali falando assim: ó, depois da Santa Ceia, se você for atropelado aqui, pode ficar sossegado, que você está salvo. É a mesma coisa do batismo, não é verdade? A remissão e o perdão dos pecados. Lembra no começo que eu falei assim, o que a gente tem que fazer se a gente depois do batismo no pecado tem que batizar de novo? Não. Você tem a sua vida espiritual todos os dias, o seu ato de comunhão com Deus, onde você ajoelha, ora todos os dias, pede perdão dos seus pecados, Deus te perdoa. Mas a Santa Ceia é uma forma também de você ser redimido dos seus pecados.
de você começar uma nova vida de novo. O que significa o corpo? Olha, na parte da lição aqui de quarta-feira, ele diz assim uma coisa bastante interessante. É o segundo parágrafo aí da lição, se você quiser acompanhar. Ele diz assim, olha: o sangue do cordeiro pascal aplicado à verga à porta das ombreiras protegia da morte os habitantes da casa, certo? E o alimento que sua carne lhes provia dava força para escapar do Egito. Lembra que o meu avô disse que a Santa Ceia substituiu a Páscoa? Lá na época lá da Páscoa, o que eles fizeram para se proteger dos egípcios lá da morte? Lá eles passaram o que nos umbrais da porta? O sangue. Esse sangue, ele fez o que? Ele protegeu do que? Da morte. Hoje o sangue de Cristo, através da Santa Ceia, simbolizado pelo suco de uva, ele também te liberta da morte. Ele te salva, que nem da morte daquela época. Agora, a carne daquele cordeiro que sobrava, que também é representada hoje pelo pão e o corpo de Cristo, fazia o quê? Ajudava o que eu acabei de ler aqui? O alimento que sua carne lhe provia, dava força para escapar do Egito. Assim o sacrifício de Cristo traz libertação da morte. Olha que simboliza da morte interna, eterna, é isso mesmo. Agora vamos ler um versículo bastante interessante. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. E com esse verso eu já vou finalizar aqui essa. Coríntios 11. Olha só, e lá diz assim, ó: e tendo dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. A Santa Ceia também simboliza, e aqui ordem de Jesus, que nós nos façamos isso em memória dele. Memória dele. Lá em Mateus, eu não li esse versículo, mas você pode ler depois. Jesus disse assim, olha: até que eu volte pela segunda vez, eu não vou mais participar do suco da vinha. A próxima vez que Jesus for participar do suco da vinha, vai ser a ceia mesmo que ele vai preparar para os salvos Eu gostaria de fazer parte dessa ceia. Eu espero que você também possa fazer parte dessa ceia. E que toda vez que você participar desse ritual da Santa Ceia, você possa se lembrar do que Jesus fez por você na cruz do Calvário. E possa se lembrar de como nós lemos lá em Mateus 28, capítulo 20, de que Ele vai estar com você até que Ele volte e venha buscar você. Amém? Na próxima semana, então, eu aguardo todos vocês aqui para que nós possamos juntos recapitularmos mais uma lição. E a lição da próxima semana é a lei e o evangelho. Que todos possam estar aqui presentes.